O Canal Saúde de hoje traz uma conversa muito interessante sobre o TDAH. Você já ouviu falar? Você sabe o que é esse problema, essa questão? Como funciona a pessoa que tem essa condição? Hoje nós iremos conversar com a nossa querida doutora Artemis Moreira, que é médica, está aqui conosco para falar sobre o assunto. Inclusive, doutora Artemis também é médica integrativa, o que amplia muito mais os nossos horizontes quando se fala dessas questões. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa Revista. Bom dia, obrigada, Nayana. Bom dia a todos. É uma satisfação recebê-la. Importante falar, hoje fala-se muito, inclusive na internet, sobre o assunto, mas é claro que ouvir da boca de uma profissional capacitada como a senhora é que é realmente fundamental e importante. O que é o TDAH, afinal de contas? Explique pra gente. Bom, o TDAH, ele é dito como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós fazemos o diagnóstico utilizando o DSM-5, que é a nossa orientação em relação a critérios diagnósticos, que incluem, assim, 9 características para classificação em atenção, em desatenção, também hiperatividade e impulsividade. Dentre esses critérios, que são 9 de cada, você precisaria ter pelo menos 6, então podem ser 6 ou mais sintomas, tá? Dentre esses critérios, de uma classificação, ou seja, só desatenção ou hiperatividade e impulsividade, juntos ou não. Isso formaria, né, o diagnóstico, fecharia. O profissional que uma pessoa que imagina que está com essa dificuldade, que suspeita, que se sente uma pessoa que não consegue se concentrar, qual profissional ela deve procurar? Bom, normalmente, os médicos eles precisam ter essa habilitação, né? Mas o psiquiatra é o profissional mais orientado. Também os neurologistas fazem bem essa avaliação, que além desses sintomas que nós falamos há pouco, precisa se considerar tempo, né? Você precisa ter esses sinais e sintomas por pelo menos 6 meses, você precisa ter também esses sintomas presentes, mais presentes, desde 12 anos ou menos de idade até os 12 anos de idade, né? Isso também precisa estar sendo avaliado para estar fora ou não de um padrão normal, né? Então, algumas considerações que somente o profissional capacitado, no caso, o psiquiatra ou o neurologista conseguem fazer. Todo esse acompanhamento multidisciplinar, né, que essa questão ela precisa. O que é que acontece dentro do cérebro atípico de uma pessoa que possui o transtorno? O que é que acontece lá de diferente de uma pessoa dita típica, né? Porque na verdade é que a gente sabe que nós humanos temos diversas formas de ser. Mas o que é que acontece nas pessoas que manifestam esses sintomas, nessa questão da hiperatividade mental ou física, entre outras coisas? Porque a verdade é que quem sofre com esse transtorno tem inúmeros problemas, muitas vezes não consegue equilibrar a vida profissional na fase adulta e na infância, de repente é até fácil diagnosticar, mais fácil, mas a gente sabe que isso é algo até novo. E, de repente, se vê um adulto com uma questão como essa, responde muitas perguntas. E aí, o que é que a gente faz? O que é que tem na cabecinha de quem funciona dessa forma? Excelente pergunta, Nayana. Bom, eu vou procurar responder também dentro da área da integrativa. O nosso cérebro tem algumas áreas, né, divididas em regiões responsáveis pela atenção, né, por foco, por memória, aprendizado. Então, nós temos lobos, né, nós chamamos de lobos cerebrais, que são responsáveis por essas ações. E que na deficiência ou na má condução de condução neural, então, se eu tenho uma deficiência em receptores neurais, ou se eu tenho uma deficiência desses próprios receptores, uma deficiência disso pode gerar uma desatenção, uma dificuldade de aprendizado, dificuldade de foco. Então, eu falo em neurotransmissores, que são substâncias que o nosso próprio corpo produz.
né? Então, nós temos uma fábrica e esses neurotransmissores, eles são produzidos a partir dos nossos próprios nutrientes, né? E isso é muito interessante quando nós falamos de medicina integrativa. Isso é um ponto apenas. Mas nós não temos como produzir algo numa fábrica sem dar as substâncias que vão ser necessárias para isso, não é verdade? Então, se eu preciso de uma dopamina para eu ter foco, se eu preciso de glutamato, e eu tenho meu cérebro muito ativo, né? Normalmente as pessoas estão muito excitadas todos os dias, mais acordadas, né? Ativas. Então, se eu preciso muito de glutamato, eu também vou formá-lo. Então, nosso cérebro tem essa capacidade, tá, de formar esses neurotransmissores, e a grande maioria deles são formadas não somente no cérebro, mas também no nosso intestino. Então, falar de como é que apresenta tais sinais e sintomas, eu também preciso pensar em como, sim, eu posso ajudar o meu corpo nesse perfil. Eu tenho como ajudar, ou isso é basicamente genético, né? Porque a gente sabe que existe uma influência genética, nós temos genes associados a tais comportamentos, mas como nós estávamos conversando há pouco, existe uma modulação que pode ser feita, e isso vem da epigenética, que é uma ciência. Então, você está me dizendo que eu posso trazer dentro da medicina integrativa, eu até posso trazer esses genes que vão manifestar, mas que eu posso reverter algumas situações, tratando, ajudar o meu corpo a funcionar de uma maneira melhor? É isso que a senhora está me dizendo? Veja bem, vou citar um exemplo para ficar mais fácil para o público. Então, vou te perguntar algo. Se você passa uma noite, né, não é só uma noite, mas se habitualmente você tem um sono ruim, sim, você dorme pouco tempo durante a noite. Se eu dissesse para você que seria necessário você ter pelo menos 8 horas de sono diário para você ter um sono reparador, porque o sono reparador, ele produz no nosso corpo substâncias necessárias e que vão ajudar a você manter foco, aprendizado e memória. Então, se eu tenho alguém que passa uma temporada da vida dormindo pouco, 1 hora, 2 horas de sono, 3 horas, tem uma vida tão agitada, você acredita que essa pessoa possa ser, sim, que tenha sinais, sintomas de diagnóstico de TDAH, mas que se ela melhorar o padrão de sono, então ela saia desses sinais e sintomas atribuídos a apenas o TDAH. Entendi. Então, nós temos sim, dentro da medicina integrativa, como ajudar também pessoas que porventura tenham sinais e sintomas, né, incluídos dentro do TDAH, mas que nós sabemos que tem outros fatores também que são gerenciadores, porque são causas desses sintomas. Não somente uma disfunção genética, não somente uma disfunção neural, né? Então, como eu falei há pouco, os nossos neurotransmissores, que são responsáveis pela nossa memória, então, a gente fala muito em dopamina. A dopamina melhora o meu foco. Então, inclusive, uma das medicações utilizadas tem esse foco. Mas eu também não falo de aprendizado, eu não falo de memória. Então, se eu falo de memória, será que o neurotransmissor acetilcolina também não é necessário? Então, se eu falo de memória, eu preciso de nutrientes que o meu corpo vai usar para produzir essa acetilcolina. Então, tem coisas que a minha memória vai funcionar melhor se eu tiver nutrientes que vão ajudar o meu corpo a produzi-la. Então, eu preciso estar olhando alguns fatores ao meu redor que também contribuem para essa deficiência. Doutora Artemis, a gente está falando muito da medicina integrativa, e eu queria que você trouxesse esse conceito para quem está assistindo agora, porque eu já entendi que é esse profissional que consegue ver além da especialidade, consegue ampliar os seus horizontes. Eu queria que você falasse disso para quem está assistindo a gente agora. Bom, a medicina integrativa, ela é uma área de atuação. Na verdade, ela não é uma residência médica, ela é uma área de atuação onde nós estudamos mais dentro de
de cada CID, porque é uma classificação de doenças, a forma de esse paciente passar pela doença com qualidade, ou ainda ajudá-lo a melhorar, né, sinais, sintomas, exames, né, nos casos de exames laboratoriais, um paciente muito inflamado, um paciente com obesidade, que é uma doença crônica, e nós temos trabalhos em que 80% dessas doenças crônicas, elas podem ser prevenidas com mudanças de hábitos de vida. Então, a medicina integrativa, ela faz isso. Ela ajuda você, então, o profissional capacitado, ele olha o paciente, o ambiente que o paciente vive, as circunstâncias que estão junto com esse paciente, as suas deficiências. Então, olha os seus hábitos, sono, olha a sua alimentação, né? Que déficits nutricionais podem estar associados a uma diminuição, por exemplo, no TDAH de neurotransmissores. Você também sabe que a exposição a telas está relacionado diretamente também à desatenção, à dificuldade do aprendizado, e não é só o adulto hoje, mas a criança também, e hoje já vi neurologistas, neuropediatras se manifestarem, né, na forma de uma deficiência de atenção, né, provocada pelas telas, quando as crianças se sujeitam a isso numa menoridade, até 2 anos de idade, é totalmente contraindicado, né? Então, o profissional da medicina integrativa, ele olha aquilo que está ao redor. Na verdade, a nossa obrigação é olhar o paciente, não tratar a doença, mas tratar o paciente. E aí faz toda a diferença, porque a gente senta, conversa e entende os momentos de estresse, onde também estão relacionados com mais ou menos, né, liberações de neurotransmissores, né, mais estresse, menos estresse, né? Será que o ambiente onde você mora é muito conflituoso? Será que o ambiente onde você trabalha, né, também te proporciona, digamos, uma liberação de GABA, que é um neurotransmissor que vai te dar serenidade, tranquilidade, mas que ele só é formado quando você consegue diminuir a tua excitabilidade, ou você vive num ambiente frenético, né? Então você não consegue relaxar a sua mente. Então a gente também olha para isso, porque se você não está disposto a fazer modificação na sua vida de hábitos, dificilmente você vai conseguir sair ou melhorar desse quadro clínico. Muito obrigada, doutora, por essa conversa tão maravilhosa e tão agradável. Doutora Artemis, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, trazendo esclarecimentos tão necessários. A gente já percebeu que a questão mais importante é essa mudança dos hábitos, se ver como um todo, se olhar, né? Porque antes de mais nada, a gente não é um diagnóstico, a gente não é um CID, a gente é um ser humano. E a gente precisa considerar isso e olhar para a gente até com mais leveza. São tantas cobranças que a vida moderna traz, né? Sim. Adorei essa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero encontrá-la em outros momentos para a gente conversar muito mais. Que bom. E esse foi o nosso quadro Canal Saúde.